É, Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo, né, nessa noite, meio friozinho aqui no nosso norte de Minas, e assim é com muita alegria que a gente está aqui para falar sobre um assunto que ele já é bastante falado, só que ele precisa ser mais falado a cada dia mais, até que nós entendamos, enfim, que a vida da pessoa humana é que importa. E a gente está aqui hoje nessa live, eu quero muito agradecer a todos que estão aqui presentes, e todas, né? E a gente vai tratar do assunto muito bacana, são os direitos humanos e o Dia Internacional do Orgulho LGBTI. Meu nome é Selma Meirelles, eu sou assistente social, hoje eu estou educadora social do Centro de Referência de Direitos Humanos CRDH Norte, e hoje a gente vai falar sobre esse importante assunto, né? E para isso, a gente vai abordar aqui na nossa análise, né? Uma análise sobre a conjuntura dos direitos humanos da população LGBTI e as principais violações desses direitos, políticas públicas em vigor voltado para essa população, o que tem sido feito, né? Aquilo que está na lei e aquilo que está na lei que não é cumprido, aquilo que a gente ainda tem que lutar para que ela aconteça, né? Que a gente sabe muito bem que nem tudo que está na lei a gente consegue colocar em prática por conta, assim, de uma cultura que já vem sendo aí arraigada, né, dos preconceitos e tudo. Então, hoje a gente vai ter também uma discussão dessa situação atual dessa população por conta da pandemia aqui no norte de Minas e ver como é que vai estar isso tudo, né? É uma análise conjuntural mesmo. E para a gente falar desse importante assunto, a gente vai convidar, primeiramente, Rafael Baione. Ele é psicólogo, doutor em psicologia pela USP, ele é professor da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, e dos programas de pós-graduação em Educação, Desenvolvimento Social e História. Ele coordena o INCERTO, projeto de extensão universitária voltado à promoção da diversidade sexual, de gênero, e também a professora Simone Rosiane Correia Araújo. Ela é coordenadora do Mães pela Diversidade em Montes Claros, e ela é também doutoranda em Desenvolvimento Social e a bolsista pela FAPEMIG. Saudações de boa noite para cada um dos participantes. Bom, aí agora eu tenho que apresentar aqui o que seja um pouquinho do Centro de Referência, né? O Centro de Referência, para quem não conhece, gente, a gente tem a sigla dele, CRDH Norte, que está aqui atrás, no fundo, né? Ele é um projeto executado pela Caritas Brasileira, Regional de Minas Gerais, em parceria com o Governo do Estado de Minas Gerais, através da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, a SEDESE, e conta com o apoio da Caritas Arquidiocesana de Montes Claros. O CRDH Norte atua na promoção, proteção dos direitos humanos, através da construção de estratégias que fortaleçam a participação social e combatem a violação de direitos. O serviço vem atuando no acompanhamento e monitoramento das demandas de grupos sociais diversificados, desde categorias étnico-raciais até movimentos sociais e coletivos organizados. Então, assim, o CRDH, através da Caritas, ele atua em diversas frentes. Quilombolas, direito da criança e adolescente, negro, mulher, essas questões indígenas, essas questões dos ribeirinhas, né? Então, assim, são várias frentes. LGBT, população de rua, é um foco muito forte, assim, dos nossos trabalhos aqui. E hoje a gente está aqui para poder apresentar essa discussão, né? Que eu acho que vai ser bastante interessante, vai ser bem esclarecedora, porque nós estamos falando com dois mestres e doutores, né? E conhecem a causa, assim, bastante bem de perto, além de todo o conhecimento teórico e metodológico que eles têm para falar sobre a causa, né? E então, aí agora a gente vai iniciar o nosso bate-papo com o professor Rafael Baione,
que vai falar para a gente aqui, né, sobre toda a experiência dele, um pouquinho mais dessa conjuntura toda, né? Boa noite, professor. Aí a gente quer que você nos conte um pouquinho, né, dessa história do 28 de junho, o que foi que aconteceu, em função disso, o que desencadeou, quais foram os impactos desse de 28 de junho lá atrás, acho que há 50 anos atrás. E eu gostaria muito que o senhor começasse a falar para a gente, viu? Está à disposição, o senhor tem a palavra. Então, boa noite, né? Quero muito agradecer aí o convite, né? Da Casa dos Direitos Humanos, né? Acho bastante importante essa iniciativa, né? Que tem aí a Caritas também como uma proponente, né? Desse tipo de ação que aqui a gente precisa tanto, né? No norte de Minas, onde a gente vê que, por exemplo, com relação à população LGBT, a gente ainda está engatinhando, né? Então, só falar um pouquinho mais, né? Para quem não me conhece, né, já me apresentaram brevemente, mas também falar um pouquinho, né, do quem eu sou, o que eu estou fazendo, para vocês entenderem de onde eu estou falando, né. Então, eu sou psicólogo, né, professor da Unimontes, né, e eu coordeno esse Incerto, né, que é um projeto de extensão da universidade que trata sobre questões de gênero e sexualidade, né, principalmente ligadas à população LGBT, né. Eu estou coordenando esse projeto desde 2017, né, e de lá para cá a gente tem tido bastante contato, né, com essa questão aqui, principalmente com essa questão voltada para o norte de Minas, né, que a gente vê justamente ainda tem muito para avançar, né, então assim, o preconceito aqui na região é um preconceito muito forte, né, com todas as pessoas LGBT, né, então gays, lésbicas, travestis, transexuais, né, há um completo desconhecimento das outras pessoas da sigla, né, dos intersexuais, dos assexuais, né, então assim, é importante a gente começar a falar mais sobre isso, né, e a expandir essas ideias, né. Então, assim, vou falar um pouquinho da história, né, como vocês até me pediram para contextualizar só brevemente, né, aí eu vou falar um pouquinho, teoricamente, sobre essas diferenças, né, diversas entre as identidades, né, para quem não entende muito, né, que em geral pouca gente, na verdade, entende, né, a gente está com uma formação ainda bastante deficiente dessas questões, e depois falar um pouco sobre a situação das pessoas LGBT na pandemia, né. Então, assim, dia 28 de junho, né, ele marca, na verdade, como todas as datas comemorativas, assim, elas têm um marco histórico, né, que na verdade se torna só uma referência, né, porque em geral o motivo é muito maior, né, do que aquele fato específico, né. Agora, qual foi esse fato específico que aconteceu, né? Foi uma rebelião num bar chamado Stonewall, né? Então a gente fala rebelião de Stonewall, né? Essa rebelião ela aconteceu justamente no dia 28 de junho de 1969, né? E esse bar fica num bairro chamado Greenwich Village, né? Em Manhattan, lá em Nova York, né? Então, assim, o que aconteceu, né? A gente vê na década de 60, né, todo esse movimento da contracultura, né, ligado ao movimento hippie, né, contra a guerra do Vietnã, né, a gente vê nos Estados Unidos, né, mas não só nos Estados Unidos, em toda a Europa, né, esse aumento das reivindicações por maior liberdade, né, por direitos que vão além desses direitos mais básicos, né, depois a Simone pode falar mais sobre essa questão que ela é do direito, né, ela domina muito mais, mas esse movimento da contracultura, né, que tem seus ápices também nas revoluções de maio de 68, na França, né, em Paris sobretudo, né, que estava criando, né, o mundo, ele estava numa agitação de tentar mudar, de tentar se transformar, né, de não aceitar mais determinadas imposições, né, principalmente imposições desse cunho dos costumes, né, então havia um clima, né,
que era esse clima de não aceitação de determinadas imposições sociais. E aí, quando assim, nos Estados Unidos, né, como ainda acontece até hoje em boa parte do mundo, mas naquela época, não haviam instituições, né, bares, por exemplo, né, ou restaurantes, ou qualquer lugar que tivesse coragem, por exemplo, de falar que era um estabelecimento gay, né? Na época se falava mais gay do que LGBT, né? LGBT veio depois, essa sigla, né? Mas que na época havia, né? E ainda há, né, um medo de se identificar, né, com as minorias, né, e sofrer também por conta dessa identificação. E aí que muitas vezes, só que isso não impede, né, que as pessoas LGBT escolham os lugares, né, e comecem a frequentar esses lugares, né. E aí esse Stonewall, né, todo esse bairro do Greenwich Village era um bairro considerado um bairro gay, né, não só gay, né, hoje em dia a gente diria LGBT, porque também tinha muitas pessoas trans lá, né, lésbicas, né. E nesse bar ele tinha uma frequentação muito grande de pessoas LGBTs, né? Tem toda uma história que envolve assim, o bar era da máfia, e aí havia um acordo entre a máfia e a polícia de extorquir alguns dos clientes, era uma coisa bem horrível, assim, sabe? Porque os clientes não queriam ser vistos como gays, né? Não queriam sair do armário, né? Ser expostos, né? Então havia, os clientes mais ricos eram chantageados, tal, mas havia toda uma batida policial na época, né? Nesses bares, então assim, não era uma coisa tranquila, então era um bairro gay, mas não era tranquilo, né? E aí que num desses dias, dessas batidas, né, houve uma reação, né, então assim, tem até a história, né, que foi uma mulher lésbica que estava sendo levada, detida, né, e aí daí se começou uma grande revolução e fecharam o bar e montaram uma barricada, foi uma coisa assim, de luta, né, foi bastante tempo, né, virou o dia, assim, de luta ali para resistir contra a polícia, né? Então esse dia acabou sendo esse marco, né? Não aguentamos mais sermos colocados no ostracismo, né? E sermos reprimidos, né? Então essa é a representação, né? Só que aquilo, no dia 28, agora, a gente comemora o Dia do Orgulho, né? No começo era o Dia do Orgulho gay, né? Mas hoje em dia a gente comemora o Dia do Orgulho LGBT e às vezes colocam o Q, né? Às vezes colocam mais, às vezes colocam TT, né? Varia muito a sigla, né? Mas é porque se falar só Dia do Orgulho Gay é muito restrito, né? Porque a gente fala que gay está mais ligado ao homossexual masculino, né? Então, feita essa introdução, vou falar um pouquinho sobre os tipos, né? Porque as pessoas podem estar um pouco confusas, algumas, né? Que não conhecem muitas diferenças, né? Mas basicamente o que a gente fala, né? É que essa sigla ela veio aí para mostrar a diversidade cultural do ser humano, né? Sobretudo, acima de tudo, uma diversidade cultural, né? Tem muita gente que tende a fazer uma leitura biológica, né? Biologizante, né? Assim, que os seres humanos, eles têm naturalmente determinadas inclinações para um lado ou para o outro, né? Mas a linha de interpretação que eu concordo, né? Claro que isso é um grande debate, né? Não caberia aqui eu falar os termos desse debate, então vou dizer mais do ponto de vista que eu concordo, né? É que é claro que assim a sexualidade e o gênero eles podem ter alguma conexão aí com algo de biológico, né? Mas todo o movimento, né? Assim, grande parte, na verdade, do movimento LGBT QIA+, atualmente, é de tentar lutar contra essa ideia da naturalização, de dizer que as pessoas são de um jeito naturalmente, né? Que todo mundo tem que nascer e ser daquela determinada forma, né? Então, assim, a ideia, né, do debate hoje em dia, né, é que assim, a gente sabe que as pessoas elas têm tendências, né, mas que essas tendências elas vão se adaptar ao meio social na qual aquelas pessoas estão inseridas, né? Então, por exemplo,
existem, né, a gente pode falar assim, por exemplo, né, que no século XIX começou-se essa ideia de homossexualidade, né, porque a prática, Foucault fala isso, né, que é o Michel Foucault, um filósofo bastante importante nessa área, né, ele fala assim, a prática de sexo, por exemplo, ou mesmo de amor entre pessoas iguais, era uma coisa muito antiga, né, mas não tinha essa ideia de homossexual, né, que isso foi uma criação da medicina do século XIX. Né? Então, por exemplo, entre os gregos haviam relações afetivas que a gente chama de homoeróticas, né? Entre homens e entre mulheres, né? Mas isso não era considerado um tipo diferente de pessoa, uma espécie diferente de pessoa, e que foi no século XIX que a medicina fez isso, né? Fez essa classificação que era considerada uma doença, né? Então os homossexuais, eles eram considerados doentes, né? E aí a transexualidade foi um pouco posterior a isso, mas entra na mesma linha, que é considerar uma doença que precisa ser curada, que é um desvio de algo natural, que a biologia da pessoa necessariamente levaria ela para esse lado, né? E hoje em dia a gente pensa mais em diferenças culturais, né? Então, assim, aquilo que seria uma forma de existência que tende a ser, né, homoerótica, né, ela pode, numa determinada cultura, ser chamada de homossexualidade, numa determinada cultura ser chamada de gay, numa outra cultura ser chamada de bicha, né? Então, por exemplo, no Brasil, aqui a gente tende a fazer um resgate, né, dessa palavra, que é uma palavra muito negativa historicamente, né, costumava ser um xingamento, bicha, né? Mas, na verdade, hoje em dia, os movimentos LGBTIQIA+, eles tendem a fazer um resgate de algumas dessas palavras, né, como a própria palavra gay. A princípio, a palavra gay é uma palavra muito negativa, né, era um grande xingamento, e aí ela foi reapropriada, né, para ser utilizada com orgulho, né, e hoje em dia aqui no Brasil a gente fala muito isso também, de usar outras palavras, né, como a palavra bicha, para tentar ressignificar e ser algo mais brasileiro, né, porque às vezes a gente vê esse negócio, por exemplo, gay, Stonewall, isso tudo está lá longe, isso tudo está lá nos Estados Unidos, né? Tem uma dominação cultural aí também, norte e sul, né? Mas eu acho importante a gente ver para essa via, né, dessas diferenças culturais. E só falar mais um pouquinho disso, não vou ficar muito nisso não, que por exemplo, a outra grande diferença que entre as pessoas transexuais, né, que muita gente confunde, acha que homossexual e transexual é tudo a mesma coisa, e não é, né? Então, assim, transexual envolve identidade de gênero, né, que é como você se sente, enquanto a orientação sexual é com quem você quer se relacionar, né? Então, as pessoas transgêneras, né? Então, o grupo das pessoas transgêneras envolve as pessoas transexuais, que são aquelas que mudam de sexo, que transicionam, né? Que ao nascer disseram que era homem, mas a pessoa, na verdade, é uma mulher, ou ao nascer disseram que era uma mulher, mas na verdade a pessoa é um homem, porque assim que ela se sente, é isso que vale, né? E existem outros tipos, né, que eu não vou ficar aqui me falando muito, senão a gente passaria horas falando isso, né? Mas assim, por exemplo, os transgêneros não binários, que é aqueles que não querem ser nem homens, nem mulheres. Como assim não querem? Se não é assim, não querem, porque, eu não quero, né? É uma questão cultural de não se identificar mesmo, né? Então, por exemplo, a cultura, né, do que é ser um homem, do que é ser uma mulher, muda no decorrer da história, muda muito, assim, né? Então, as pessoas acham que está tudo já pré-determinado, né, mas não está, não. O que é ser mulher num lugar é diferente do que é ser mulher no outro, né? Os costumes mudam muito, né? Por exemplo, né, aqui no Brasil, os homens não demonstram sentimento, não demonstram afeto por outros homens, porque isso é físico, né? Porque isso pode ser considerado já um indicativo de homossexualidade, sendo que em outros países, muitas vezes, eles se beijam, inclusive na boca, né? Com selinhos, assim, isso é uma coisa de amizade, né? Há muitos costumes, né, que mudam bastante de grupos para grupos, né, para dizer o que é ser um homem, o que é ser uma mulher. Então, não existe nada de certo, de garantido, de destino nisso, né? Então, na verdade, a gente vai ver como que a cultura vai se apropriar disso, né, e transformar isso num determinado padrão rígido, né, de ação, e aí que a gente vê que o ser humano ele é muito mais variado do que isso, né? Então, a gente pega, por exemplo, pessoas que as transexuais mais clássicas, digamos assim, são aquelas que às vezes vão se sentir num corpo, por exemplo, eu não sinto que eu estou no corpo
que o meu corpo não corresponde a como eu me sinto, né, na minha cabeça, eu nasci no corpo errado, né, mas quando a gente vai analisar historicamente, a gente vê que a própria ideia de nascer no corpo errado tem a ver com o discurso da medicina, com esse discurso da doença, que precisa ser consertado por via médica mesmo, por cirurgias, por hormônios, né, e tem outros grupos que eles vão fazer outras leituras, né, então a gente tem historicamente, por exemplo, grupos que, como, por exemplo, tem até os nomes aqui que eu sempre esqueço, né, mas tem as Hiras na Índia e no Paquistão, as Fafines na Polinésia, né, as Virgens Juramentadas das Balcãs, que eram, assim, pessoas que tinham outras orientações, outras identidades de gênero, diferente dessa de homem e de mulher, na história da humanidade, né, e que tinham um lugar, tinham um modo de existir, tinham uma forma específica de existência, né. Mas vamos parar com essa discussão, senão eu só vou falar isso, né, meu tempo aqui já está quase esgotando. O que acontece? Essa grande variedade dos seres humanos, né, na nossa sociedade, ela não é vista por esses olhos, né, como se fosse a diversidade, a variedade, como a cultura é interessante, como a sexualidade e o gênero, ela vai ter novas formas de se manifestar. Não, o que tende a acontecer é uma visão bastante... na verdade, desrespeitosa, né, do outro, que todo mundo tem que ser como eu sou, como foi, como eu acho que deveria ser, né, porque todo mundo, quando você olha de perto, é diferente, né, e às vezes nem sempre a pessoa também segue esse padrão idealizado do que é ser o homem, do que é ser mulher, do que é ser pessoa heterossexual, né, e há processos aí de discriminação dos mais variados, né, então desde a violência física mesmo, né? Então as pessoas trans, as pessoas gays, lésbicas, né, apanham na rua, muitas vezes morrem, a gente tem casos famosos de assassinato, né, então aqui em Montes Claros, por exemplo, tem o assassinato do bailarino Igor, né, que se não fosse homossexual, provavelmente não teria sido morto, né, então assim, provavelmente não teria sido morto, né, então assim, a gente tem vários casos de assassinatos famosos, mas também não só de pessoas que eram provenientes, por exemplo, da classe média, mas pessoas muitas vezes que estão nas periferias, né, pessoas da classe trabalhadora, ou mesmo que estão na miséria, né, e que são muitas vezes mortas na rua, como o caso da travesti Dandara, né, que teve uma grande repercussão nacional, em que ela foi morta e ainda foi filmada, isso foi super compartilhado, né, então, assim, isso mostra o dia a dia também das pessoas, né, as travestis, principalmente, né, elas são constantemente mortas, né, e quando elas não são mortas, elas na rua, por violência, por simples, muitas vezes tem a questão do baixo acesso à saúde, né, então as pessoas trans, as travestis principalmente, elas acabam, um ciclo de vulnerabilidade que a gente fala, né, muitas vezes elas são expulsas de casa, aí elas saem da escola, aí elas não conseguem emprego, aí elas acabam tendo que trabalhar com prostituição, né, e aí não tem acesso à proteção policial, não tem acesso à saúde, né, é um ciclo aí de violências, né, e isso faz com que, por exemplo, a expectativa de vida de uma travesti no Brasil seja de 35 anos, né. Dito isso, eu sei que já estourei meu tempo, né, deu agora, mas eu vou falar só mais um pouquinho, senão eu não falo do que eu gostaria de falar a respeito da pandemia, né. Na pandemia, o que acontece? Muita gente vulnerável fica mais vulnerável, né, isso não é diferente na questão das pessoas LGBT, né, então existe uma ONG chamada Vote LGBT, que ela fez uma pesquisa, né, e ela constatou, por exemplo, que com 10 mil pessoas, né, LGBT, e ela viu que, assim, mais de 40% das pessoas LGBT consideram a saúde mental a maior preocupação, né, na pandemia. E 20% dessas pessoas disseram que já receberam um diagnóstico de depressão, né? 4 vezes maior esse diagnóstico do que na população brasileira em geral, né? E eles também mostraram um índice de desemprego, né? 21% dos LGBTs entrevistados estão desempregados na pandemia, né? Enquanto que o índice no Brasil é de 12%. Então, vocês podem ver, né, o dobro aí de pessoas LGBT que ficam sem renda, né? E a gente ainda, se a gente for pensar, por exemplo, na taxa de suicídio também é 4 vezes maior, né? E o suicídio a gente considera
uma violência LGBT-fóbica, né, ainda que seja a própria pessoa, mas ela só está se matando muitas das vezes, né, porque ela não encontrou um mundo que a aceitasse, né, por motivos, assim, 1000 motivos, né, mas provavelmente ela não se mataria se ela não fosse LGBT, né, então eu sempre falo, assim, sobre como as pessoas que sofrem outros tipos de violência, né, por exemplo, o racismo, que é um grande problema também, né, e muitas vezes conjunto, né, porque as pessoas LGBT negras também sofrem mais, né, mas assim, por exemplo, quando você está sofrendo só um tipo de preconceito, né, às vezes você volta para casa e tem um apoio, né, enquanto entre as pessoas LGBT, às vezes a violência, ela começa em casa, né, isso que é triste, então a pessoa, ela não se sente acolhida nem pela própria família, ela não consegue falar nem com a própria família sobre os motivos do seu sofrimento, né, a família, ela constantemente diz que a pessoa, né, a gente ouve muito isso, esse discurso, né, prefiro ter um filho morto a ter um filho viado, prefiro ter uma filha morta, ter uma filha lésbica, e por aí vai, né, para as pessoas trans também, e isso incute nas pessoas, né, essa falta de valor introjetada, né, e por isso que há tanto suicídio de pessoas LGBT, né, não só o suicídio, mas o índice de depressão, e por aí vai, né, então assim, e qual que é o problema? Na pandemia, muitas dessas pessoas que tinham uma rede em que elas poderiam estar ligadas nessa família que a gente escolhe no meio LGBT, a gente fala muito isso, né? Porque às vezes a família te expulsa, né? Ou se ela não te expulsa, ela te expulsa simbolicamente, isto é, você não tem mais valor, né? Tudo aquilo que você faz está no campo ou do pecado, da falta de vergonha, da falta de valores, sendo que na verdade não, né? Não tem nada a ver, né? Essa questão, e aí o que acontece? Mas a pessoa, ela fica estigmatizada na família, né, e aí agora, nesse momento de pandemia, tem aumentado bastante esses relatos das pessoas estarem desesperadas, porque elas estão muitas vezes presas só com pessoas, né, que são, na verdade, pessoas que produzem esse tipo de sentimento negativo sem ter essa rede que elas possam se apoiar, né. Eu vou parar por aqui, porque eu já falei demais, e aí depois, se os casos, eu complemento depois. Obrigado. Estou impactada, viu, professor? Fantástica essa sua explanação. Nossa, muito bacana mesmo, viu? Muita gratidão, obrigada por tantas palavras doces em meio a contextos assim tão turbulentos. É muito gratificante saber que tem pessoas assim que falam com muito amor dessa casa. Eu impactei e fiquei assim emocionada, de verdade. Obrigada. Muito obrigada, professor. Agora, gente, para esse segundo momento na nossa live, aí a professora Simone Rosiane, ela vai conversar um pouquinho agora com a gente, né, professora? E aí ela vai dar uma sequência a essa discussão, que o professor já contextualizou muito bem, e aí ela vai colocar algumas vivências, assim, de uma prática dela, né, do dia a dia, do cotidiano dela. E, professora, a gente está querendo saber um pouquinho mais como surgiu e por que surgiu a ONG Mães pela Diversidade. A palavra é da senhora, viu? Obrigada, Selma. Eu começo cumprimentando a todos, Selma, Rafael, agradecendo a Rafael por essa aula linda, né? É sempre um privilégio poder te ouvir falar. Agradecer muito pelo convite e parabenizar o CDRH Norte pela iniciativa. A gente fica tão feliz, né, quando se vê diante dessas iniciativas, desses espaços de fala tão necessários. Agradecer o pessoal da Caritas MOC, que a gente já vem estabelecendo uma parceria bastante aí, e cumprimentar todas, todos e todos que estão nos assistindo. Depois dessa aula de Rafael, fica até difícil a gente falar, eu fico sempre muito comovida ao ouvi-lo, mas eu queria dividir um pouco com vocês, como a Selma falou, essa experiência mesmo da vivência. E por que isso?
Minha trajetória, ela começa como uma trajetória acadêmica, né? Eu sou professora universitária, e coordenei durante um período numa instituição privada em que trabalhava um grupo de estudos sobre questões relacionadas à sexualidade, identidade de gênero, orientação sexual. E aí as pessoas que buscavam, normalmente os acadêmicos LGBTs, e eu vou usar aqui LGBTs porque eu acho que é o mais usual, né, e a sigla com a qual as pessoas têm mais intimidade, para não confundi-los. E aí eu comecei a receber, na verdade, alguns relatos, né, a ser procurada por alguns alunos que queriam dividir comigo um pouco da situação vivenciada, e como educadora, né, e como mãe de LGBT que sou, começou a me chamar muito a atenção de que realmente as várias violências e dificuldades, elas têm início dentro da família, né? Então, se por um lado, enquanto pesquisadora, eu problematizo muito ainda a instituição da família, tem muito a ser discutido, né? Como professora, amiga dessas pessoas e como mãe também, eu comecei a imaginar como que seria possível fazer um link entre esses dois espaços, né? Como relacionar o papel da educação com esse de acolhimento mesmo e de afeto. E, coincidentemente, nesse momento em que eu me aproximo mais dos movimentos sociais, porque já não era mais suficiente ficar só na discussão acadêmica, né, e teórica, eu sou convidada, então, para coordenar aqui em Minas Gerais um braço, na verdade, do Mães pela Diversidade. Como a Selma disse, é uma ONG que ela está atuando a nível nacional, né? Ela nasceu em 94, em São Paulo, e a iniciativa foi principalmente mães de pessoas LGBTs que queriam compartilhar as preocupações, dúvidas, angústias, né, que queriam se apoiar diante das situações de violência, mas o movimento foi tomando uma repercussão tão grande que foi se espalhando pelo país inteiro. Então, hoje a gente tem um movimento que ele é nacional, mas que tem representação em praticamente todos os estados e que atua principalmente em ações de apoio, de acolhimento, de aproximação com instituições e autoridades públicas, né, para poder lutar pelos direitos mesmo das pessoas LGBTs, para poder lutar por políticas públicas, né, que acolham devida e adequadamente as pessoas LGBTs. Então, a ONG surge com esse intuito principal e está ganhando cada vez mais espaço no país. A gente tem hoje, como eu disse, praticamente em todos os estados essa representação, e aqui em Montes Claros, particularmente, nós temos uma característica específica, que é a presença muito forte de um pessoal da área de educação, que está construindo, né, comigo aqui, o Mães pela Diversidade. E aí, o que nós temos? Já vinha acompanhando, né, as experiências e situações vivenciadas por alguns alunos, por alguns amigos, né, e buscava uma maneira de poder auxiliar mesmo nessa situação, e com essa construção do Mães pela Diversidade foi ficando cada vez mais nítido para mim que, a despeito, né, das diferenças em cada região, aqui especificamente a gente precisa muito de duas frentes, né, que se fazem urgentes, na verdade. Uma é a educação, que a gente já vinha trabalhando nela, e a outra é essa atuação junto às famílias mesmo. E por que elas precisam se relacionar? Se a gente pensa aí, e aí eu peço que, por favor, alguém me avise aqui quando faltar 5 minutos, porque eu planejei de marcar o tempo aqui e acabei me esquecendo, comovida que estava acompanhando a fala de Rafael. E aí, como eu dizia, então, quando a gente imagina que toda a nossa vivência, todo o nosso processo de socialização, ele tem início dentro da família, quando essa família não compreende, né, e não aceita a condição, né, própria da pessoa LGBT,
né, não aceita a sua diversidade, cada um tem a sua, né, diferença, as suas características, mas em relação às pessoas LGBTs, por todas as questões que Rafael nos explicou aqui, né, e que não vem ao caso reiterar, elas não são, muitas vezes, acolhidas em sua própria família, e aí tem início um processo, né, que vai ter como consequência principal as mais variadas violências em todos os espaços, em todas as instituições e relações que essa pessoa vai vivenciar. Então, você imagina, a pessoa ela não se sente acolhida em sua família, essa pessoa muito provavelmente vai vivenciar dificuldades na escola, já desde, né, do ensino infantil a gente acompanha isso. Então, se ela não tem esse apoio familiar, muito provavelmente vai abandonar a escola, o que vai, né, com o tempo, prejudicar o acesso ao mercado de trabalho e que, com isso, vai prejudicar toda a vivência e manutenção dessa pessoa. Então, por que eu estou falando tudo isso? Para explicar a importância mesmo, né, para justificar aqui esse trabalho que é pretendido pelo Mães pela Diversidade, que, embora continue mantendo o nome Mães pela Diversidade, acabou ganhando uma repercussão na qual a família toda se envolve, amigos. Aqui em Montes Claros, por exemplo, a gente tem uma rede de amigos e apoiadores que nos ajudam muito nas nossas ações, né? A gente vem fazendo muitas ações junto às escolas, né? Nas próprias redes sociais, agora durante esse momento de isolamento, que a gente não tem como tá buscando ocupar os espaços públicos, né? Então, a gente tem contado muito com essa rede de apoio. E o que a gente tem presenciado, e Rafael começou a falar um pouco a respeito disso, é que esse contexto de isolamento intensificou muito, né, os problemas, as dificuldades que essas pessoas vêm enfrentando. E aí, a gente vem saindo desse mês do orgulho LGBT, né, nós temos esse marco simbólico, que é o Dia Internacional do Orgulho LGBT, e que é muito importante. Esses marcos são muito importantes, porque as pessoas precisam saber que a diferença, a diversidade, ela existe, né? O papel da educação, da informação fundamentada, da informação responsável, ele é muitíssimo importante para que as pessoas compreendam essa diversidade, porque o preconceito, né, a própria terminologia diz isso muito bem, o preconceito, ele vem dessa desinformação, né, dessa falta de compreensão da diversidade que é inerente à condição humana, e por questões históricas, por questões culturais, acaba sendo indevidamente distorcida, né, essa diversidade, e que gera, né, os preconceitos que levam às mais variadas formas de violência, das discriminações, e isso está presente, inclusive, na família, como eu disse, inicia muitas vezes na própria família. Então, esse é o trabalho que a gente faz, né, junto aos espaços que trabalham com a educação, para realmente levar essas informações, né, tentando trabalhar ali na origem do preconceito, e dentro desse trabalho, né, dentro desse processo, o trabalho de acolhimento, de atenção junto às famílias, né, porque nós acreditamos, eu falo nós, porque não é um trabalho que eu realizo sozinho, não tem como realizar um trabalho dessa maneira sozinho, né? É um trabalho, então, que eu costumo brincar que a gente tem duas ferramentas principais, informação e afeto. Eu, particularmente, acredito muito no poder do afeto. Afeto naquele sentido mesmo do termo, de afetar as pessoas. Então, com informação, você afeta as pessoas, né? Você sensibiliza as pessoas. Com acolhimento, você afeta as pessoas. Na troca de experiências entre famílias, você consegue afetar outras famílias que passam gradativamente a compreender que não existe nada de mal naquilo ali, certo? Então, é mais ou menos o trabalho que a gente vem desempenhando, e queria só reiterar, até para aproveitar o espaço para chamar a atenção para essa questão que Rafael começou a falar a respeito também. São duas questões principais que nós estamos acompanhando aqui em Montes Claros, pelo menos, né, que é onde a gente está atuando, durante esse período de pandemia,
do isolamento causado pela pandemia, que é essa intensificação da vulnerabilidade. Então, primeiro, esse aumento dos conflitos, né, e das violências dentro da própria família. Então, chega muito informação de pessoas que estão ali com suas famílias, em razão, né, da necessidade de isolamento, e que não tem muito como escapar desses conflitos. Então, o clima, né, de animosidade aumenta dentro de casa, e a outra situação é a exacerbação mesmo da vulnerabilidade, principalmente das pessoas trans. E eu estou voltando a isso, embora a Rafael tenha dito, porque me preocupa muito a situação das pessoas LGBT de um modo geral, mas é alarmante a condição, né, em que vivem algumas pessoas trans aqui no norte de Minas. Né? A gente está falando aqui, né, estamos aqui num espaço aberto pelo Centro de Referência de Direitos Humanos, e aí eu sou professora de Direito, a minha formação é em Direito. Quando a gente pensa em direitos humanos, nós estamos falando de fatores que foram reconhecidos e que foram positivados na legislação, que tiveram que ser positivados nas legislações internacionais e internas dos estados, para poder assegurar uma condição mínima de uma vida digna a todas as pessoas. E aí o que a gente presencia é que, em razão, né, dessa condição particular relacionada à sua sexualidade, à sua identidade ou orientação sexual, essas pessoas acabam tendo um acesso restrito a essas condições mínimas. E aí a gente está falando de questões óbvias, como direito à vida. Rafael falou aí a questão, né, da LGBTfobia, que leva à exacerbação da violência até os casos de morte. Né? Saúde, educação, acesso às políticas públicas, né? Das quais todos nós, indistintamente, precisamos, né? E que não deveria haver nenhuma diferenciação em razão da nossa sexualidade, orientação sexual. Então, falar de um Dia Internacional do Orgulho LGBT, né, é muito importante, é muito simbólico, porque esses marcos nos dão a oportunidade que estamos tendo aqui, que é de colocar a questão em pauta, né? Queríamos, eu particularmente que gosto muito de festa, sou muito festeira, eu queria que o mês do orgulho LGBT fosse só festa mesmo, porque a diversidade ela tem que ser festejada. A grande beleza da condição humana é exatamente a sua diversidade. Deveríamos estar festejando essa diversidade, né, sexual, de cor, né, seja ela qual for, de cultura, etnia. Mas aí estamos aqui pensando ainda em problemas que não deveriam sequer existir. Então, o que eu digo muito a gente tem que festejar sim. As pessoas têm que celebrar muito sim o seu orgulho, né? Tem que ter orgulho, assim como eu me orgulho da pessoa que sou, né? Cada um é único e tem que se orgulhar muito daquilo que é exatamente como é. Mas tem também que batalhar bastante. Os problemas eles não podem ser invisibilizados. Então, eu acho importante, em momentos simbólicos como esse, que as questões sejam discutidas, que os problemas sejam colocados em pauta, né? E mais uma vez, eu parabenizo por essa iniciativa, porque muitas vezes a gente tem que ter dificuldade, né, de em espaços e para determinados públicos conseguir trazer isso. Uma outra questão que eu queria falar, e se alguém puder me informar o tempo que temos aí para eu poder organizar aqui essa fala, aí já entra aqui a professora mesmo, né, porque eu vejo muita discussão no sentido de que tem que criar mais legislação, né? Temos que lutar por mais legislação. Eu queria destacar que dentro, né, de todos os instrumentos que a gente tem relacionados aos direitos humanos, as previsões já estão lá. Então, o que falta, na verdade, é uma adequada compreensão sobre o que é e quem é o ser humano. Né? E aí eu destaco aqui sempre, principalmente para quem estiver estudando, pesquisando a respeito, nós temos aí os princípios de Yogyakarta que trazem para a gente exatamente esse recado.
né? Todos os direitos, todos os fatores necessários, né? Toda a condição necessária a uma vida digna para as pessoas LGBT já estão lá previstos, exatamente porque eles são exatamente como nós. Então, nesses princípios de Yogyakarta, destaca-se exatamente isso, né? Que todos os artigos que compõem hoje a nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos, sendo devida e adequadamente interpretados, aplicados, né, e transformados pelos Estados em políticas públicas que devem ser efetivadas, que toda essa proteção já está. Então, a minha mensagem final, porque eu vejo que o meu tempo aqui está acabando, é exatamente essa. Vamos festejar, sim, né? Tenhamos, sim, orgulho, vamos celebrar essa diversidade, sendo ou não LGBT, porque a gente precisa dessa diversidade, a gente aprende com a diversidade, é muito fácil nos relacionarmos com os iguais, e a gente aprende bem pouco com os iguais, né? A gente aprende muito mais dentro da diferença, mas não vamos também visibilizar e não nos responsabilizar pelos problemas, né? A gente vive em sociedade, e o que está acontecendo aí é responsabilidade de todos nós, e minha mensagem final, então, é essa. Vamos todos nos responsabilizar, né? E ver o que cada um de nós podemos fazer a respeito disso, tá? Eu encerro esse primeiro momento de fala em respeito ao tempo que foi combinado e me coloco, então, à disposição para quaisquer discussões que vocês quiserem. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Professora, Selma Impactada 2, viu? Linda fala, a gente vê muita doçura, né? E eu acho que é por tanta leveza e tanta doçura, tanto amor que vocês estão colocando na fala de vocês, que a nossa live está bombando. Eu estou vendo aqui uma participação de um monte de gente, que eu preciso falar, sabe? A gente tem aqui a Luciana, né? A Luciana, que também ela é educadora social do CRDH, ela fala que é uma data muito importante, porque é um marco na luta pelos direitos e diversidade. Obrigado, viu, Lu? Aí a gente tem aqui a Dicilene Ferreira, ela é pedagoga lá do Centro Socioeducativo de Montes Claros, está lá acompanhando firme com a bebê dela, Maria, né? E ela diz assim, parabéns pela iniciativa, temos que vencer esse preconceito, e é só o conhecimento que pode fazer isso. Nossa, achei fantástico. A Cida Vieira, que ela é presidente da Caritas Arquidiocesana aqui de Montes Claros, né? E ela diz assim que é fundamental o diálogo e o conhecimento sobre esse tema. Respeito à diversidade, pluralidade, faz parte da sociedade e do bem viver. A Osmária, que também é pedagoga lá do Centro Socioeducativo, ela diz que é um tema muito importante para reflexão na atualidade. A Joyce Aquino já faz uma certa crítica, né, de um governo que hoje reforça esses discursos, né, assim, de denegrir, né, o tema e tudo mais. Já chama um pouquinho mais a gente para discussão, né. A Júlia Veloso agradece ao professor, que adorou a sua fala, viu, professor? Enfim, a gente tem aqui vários. Eu ficaria aqui pelo menos uma meia hora só para falar dos comentários, que a nossa live está muito interessante. E aí, gente, nesse momento, a gente vai abrir para perguntas. Quem estiver nos assistindo, fazer alguns questionamentos aí para os professores que estão aqui à disposição. A partir de agora, a gente está aberto para poder ouvir vocês, ver o que vocês querem saber para complementar e tudo mais. Está aberto para quem quiser questionar algumas coisas. Vamos aproveitar, viu, que professores iguais a esses, falas de lugares de fala iguais a essas aqui, vou falar, não é todo dia não, viu, tá muito bacana. Enquanto o pessoal pensa aí, deixa eu só falar que eu quero também dizer da minha felicidade de estar compartilhando isso daqui com Simone, né, essa fala, né? Então, assim, Simone é uma pessoa muito importante, uma liderança, né, aqui do movimento LGBT no norte de Minas, né? Quando eu cheguei aqui, várias pessoas já me apontavam, assim, na hora que eu comecei a me envolver com essas questões, as pessoas já falavam da Simone, né, de como ela fazia, né, esse trabalho
ainda não era com mães da diversidade, mas era no seu trabalho docente, né, uma pessoa que estava constantemente envolvida e orientando trabalhos nesse sentido, então ela já era uma referência, né, e eu acho que, assim, desde então a gente tem tido muitos encontros, né, muitos encontros felizes, agora ainda mais no PPGDS, né, até a nossa coordenadora estava aqui, né, tem a Mônica, outra professora do programa, estava aqui, né, fiquei muito feliz com a entrada da Simone, porque para mim ela já é uma doutora honoris causa, assim, né, ela só vai agora conseguir o título, mas que, assim, é uma pessoa que eu já ouvi falar muitas vezes, né, e acho que é imprescindível aí para esse debate, então queria deixar essa minha felicidade. Que bom, viu? A dupla aí tem uma energia boa, viu? Eu quero responder, né? Porque não é segredo para ninguém a admiração que eu tenho por Rafael, né? Ele, para quem não conhece ainda, ele desenvolve um trabalho magnífico, né? De extensão lá na UNUS, com o Incerto. Tem um grupo, né, de pessoal lá que eu amo e que, com os quais eu aprendo imensamente e venho aprendendo muito até aqui. E o seu trabalho é uma das minhas fontes de inspiração, né? Pode ter certeza. Então, muito obrigada. Eu fico extremamente lisonjeada, né? É isso. Eu gosto muito de conciliar a academia com a nossa militância, viu, Rafa? Mas é muito recíproco. Eu quero aproveitar esse espaço para poder dizer isso. Muito obrigada por tudo até aqui. Parece que a gente tem uma perguntinha aqui. Onde, bebê? Me fala onde está. A Júlia perguntou. Pois é. Vocês têm alguma dificuldade de mobilizar o público LGBTQIAP+, na luta por direitos aqui no norte de Minas? Então, deixa eu começar falando, né, um pouco. Eu acho que sim, né? Eu acho que é difícil mobilizar as pessoas, né? Acho que tem essa dificuldade, porque justamente a pessoa tem muito receio de se identificar com a causa, né? Então, por exemplo, eu também atualmente estou atuando como coordenador da Comissão de Psicologia, Gênero e Diversidade Sexual do Conselho Regional de Psicologia da Subsede Norte, né? E a gente tem uma dificuldade, por exemplo, enorme de conseguir psicólogos e psicólogas que se identifiquem com a causa, por exemplo, para compor a comissão, né? Na universidade eu consegui um grupo de pessoas, né? Então, inclusive o professor Marcelo, que está aqui com a gente também, a professora Mônica, que está aqui com a gente, né? Mas, assim, nós somos poucos, né? Porque grande parte dos professores, por exemplo, mesmo alguns professores que são homossexuais, né, tem dificuldade de se identificar, de se ver associado com a causa, né, porque como o estigma é muito grande, né, na região, quando uma pessoa fica marcada com a causa, né, se por um lado, por exemplo, para mim, eu não tenho, não me importo com isso, na verdade acho ótimo, né, tem que lembrar que, por exemplo, eu na verdade sou concursado, né, então tenho essa facilidade, né, mas, por exemplo, os psicólogos, né, muitas vezes eles podem não conseguir mais determinados clientes, né, os clínicos, né, ou às vezes a pessoa pode não conseguir emprego, né, porque isso é muito forte. Então, às vezes, a pessoa pode até conseguir um emprego, mas ela não sobe na carreira, que é o que a gente chama de teto de vidro, né? Porque as pessoas LGBT, elas são questionadas em sua moral, elas são questionadas em seus valores, né? Então, eu acho que, assim, a gente acaba conseguindo angariar muito mais as pessoas jovens, né? Então, assim, o Incerto, por exemplo, a gente se formou em grande parte pelo desejo dos alunos. Os alunos me pegaram a laço, assim, um grupo de alunos, e falou assim, você vai coordenar o projeto, né? Porque eu estava estudando outra coisa, eu estava assim, eu sempre militei, mas eu estava com outros interesses, né? Mas, assim, os alunos, né, essa geração nova, é uma geração que está com uma outra cabeça já. É muito mais fácil, né? Vai ter outra. A geração mais velha, né? Aí é muito difícil, né? As pessoas até, elas, em alguns momentos, em algumas situações, elas podem até fazer algum discurso que é um discurso mais aberto, mas no cotidiano, às vezes, elas acabam reproduzindo essas violências, né? Então, elas acabam rindo de piadas, elas acabam fazendo piadas, né? Elas acabam mantendo essa ideia de que, assim, tudo bem, é legal ser LGBT, mas o filho dos outros, né? O meu filho não, né? Então, assim, isso é bastante complicado, né? Muito legal você ser LGBT, mas a sua vida privada
lá para você, né? Ou então assim, acho importante o direito das pessoas LGBT, ouço isso muito, né? Mas na escola, não. Na escola, não. Né? Então, eu sou professor do Departamento de Educação, né? E de um programa de pós-graduação em Educação, e a gente vê aí, por exemplo, o movimento Escola Sem Partido, né? Que hoje acabou, mas enfim, mas mobilizou muitas coisas e usou, né? Do medo das pessoas, que elas têm com essa questão da sexualidade, de gênero, né, usou isso com fins eleitoreiros, né, então a gente tem a fake news do kit gay, a fake news da mamadeira de piroca, né, que são coisas que foram inventadas, coisas mentirosas, né, para mobilizar o preconceito das pessoas com objetivos eleitoreiros, e isso criou um clima, né, então, por exemplo, a educação em direitos humanos para a diversidade sexual e de gênero estava caminhando de uma forma tão bela, né? A gente estava, lá em 2005, a gente estava prestes a ter diretrizes nacionais para a educação em gênero e sexualidade. Isso estava sendo decidido, né, nos grandes congressos de educação do Brasil, e com o golpe, né, a tomada do Temer ali, por fim, o governo Bolsonaro, essa possibilidade nem existe mais, né? Na verdade, eles trocaram os termos, as legislações brasileiras de educação tiraram os termos gênero e sexualidade, não aparece mais, né? Então, o que acontece? É isso, as pessoas, por exemplo, não querem, elas até dizem que aceitam, né, para as pessoas, para mim, né? Rafael, você pode ter a vida que você quiser ter, mas para o meu filho você não vai ensinar nada na escola, né? Mas é esse filho que talvez lá no futuro seja deprimido, que pode vir a cometer suicídio, né? É uma pessoa que pode acabar sendo expulsa de casa, pode ter uma vida aí totalmente vulnerável, né, exposta a diversos riscos, né? Então, assim, a educação em direitos humanos, que era coisa assim, não era transformar ninguém em gay, não era transformar ninguém em lésbico, não era transformar ninguém em transexual, era dizer assim, toda vida tem valor, toda forma de existência tem valor, né? Então, assim, são diferenças da forma de existência, e aí as pessoas que se dizem, né, preocupadas com o outro, na verdade, preocupadas com o outro desde que seja do jeito que eu quero na minha casa, com a minha família, com meus filhos, do jeitinho que, né, eu acho que é certo. Então, assim, aqui na nossa região, isso ainda é muito forte, que a gente encontra, né, muita resistência, a gente precisa de toda ajuda, nos ajudem, né, eu e a Simone aqui somos duas pontas de lança, né, mas a gente, assim, precisa de toda ajuda que for possível, será bem-vindo. Professor, tem mais uma perguntinha aqui direcionada, já dá uma emendadinha aí para a gente. Tá. E a Luciana, ela é educadora social formada em psicologia, e ela pergunta assim para o senhor, pede para o senhor falar um pouco do papel da psicologia nessa luta. Então, a psicologia é bastante importante, né? Porque, assim, dentre as ciências humanas, né, em geral, e na verdade todas as nossas ciências e profissões, né, a psicologia costuma ser aquela que é a mais sensível, né, não é à toa, afinal, ela é a psicologia, ela é aquela que vai lidar com o sofrimento psíquico, né, esse a psicologia não faz só isso, né, a psicologia faz mil coisas, né, se preocupa com a educação, se preocupa, por exemplo, com testes de mensuração de inteligência, com questões do trabalho, enfim, tem várias áreas. Mas, assim, por vocação, nascimento, tem uma ligação muito forte, né, e ainda atuação com essa questão da saúde mental, e não só com a saúde mental, mas com a questão do sentimento mesmo dos seres humanos, né. Então, assim, é difícil você passar por uma faculdade de psicologia e não for uma pessoa sensível, né. Então, por exemplo, quando eu passo muito tempo longe dos psicólogos, né, eu sinto falta, e na hora que eu volto a falar com um psicólogo, eu falo assim, nossa, como é bom falar com alguém que entende tanto do sentimento humano, né, porque a nossa sociedade é uma sociedade desumanizadora, e os psicólogos, eles são treinados para serem mais humanos. Isso é até um pouco desumano, você ter só algumas poucas pessoas treinadas para serem extremamente humanas, para elas poderem consertar a desumanidade do mundo quando alguém pira, né? É um pouco isso que é a psicologia clínica, né? É bastante triste essa existência, mas enfim, eles são muito humanos. Quando a psicologia é desumana, é porque as pessoas que estão sendo humanizadas ali, elas estão no maior grau de vulnerabilidade possível, né? Então, assim, quando a psicologia é preconceituosa, quer dizer assim, até a psicologia, entendeu? Quando até a psicologia é preconceituosa com alguém, é porque esse alguém
está no fundo do poço, né? Então, assim, quando a gente vê no Brasil esse movimento, que teve um movimento aí bastante recente, perigoso, da cura gay, foi uma coisa, assim, assustadora, né? Porque a gente vê determinadas linhas fundamentalistas religiosas, principalmente ligadas às igrejas neopentecostais, né? Não são todas, mas existe um determinado uso também político disso, né? Que acaba fazendo com que haja grupos, né, grupos fundamentalistas, né, que estavam tentando, por exemplo, tomar, e ainda é possível que façam isso no futuro, agora eles perderam, né, mas eles queriam tomar conta do Conselho Regional Federal de Psicologia para voltar a permitir a existência da cura gay. Gente, a cura gay é a coisa mais desumana que existe, sabe? A gente fala cura gay, mas é a cura LGBT de forma geral, né? Que é você pegar uma pessoa e utilizar métodos que já não se utilizam mais de controle, que é praticamente de tortura, né, de pareamento, de reforço, de punição, que são coisas assim, que não, seria eticamente não mais aceitável, né, mas que eles estão tentando trazer isso, assim, sabe, do passado, lá do começo do século XX, né, para a realidade novamente, né. Então, assim, a psicologia é muito importante nesse combate, né, ainda bem que foi considerado inconstitucional essa questão da cura gay, mas eles estão aí, lutando ainda por isso, né? Então, a gente, psicólogos e psicólogas, né, a gente precisa estar atento a isso, né? O nosso código de ética é um código de ética super avançado, que vai contra todo tipo de discriminação, isso há muito tempo, né? E a gente tem que pôr isso em prática, né? Então, aqui, principalmente no norte de Minas, a psicologia ainda é bastante fraca, a gente encontra pouca, né? Ela poderia ser muito mais utilizada, né? As pessoas ainda têm preconceito com a psicologia, acham que a psicologia é coisa de louco, né? E só que assim, tem muito trabalho aí a ser feito, e o trabalho a ser feito pela psicologia é esse, de ajudar as pessoas a serem mais humanas, a entenderem umas às outras, a se aceitarem, né? Não é, de forma alguma, de fazer cura daquilo que não é doença. Como você vai fazer cura daquilo que não é doença? Enquanto não chegam mais perguntas aqui, eu vou ler mais alguns comentários aqui. A Júlia Veloso, que é a coordenadora do CRDH, ela diz, professora, parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho coletivo Mães pela Diversidade. É primordial dialogar com as famílias, pois muitas vezes as violações de direito das pessoas LGBTQIAP+, começam no seio da própria família. Pegando um gancho aqui dessa fala dela, professora, eu queria que a senhora me falasse um pouquinho mais, assim, do que a senhora tem visto aí na prática sua do dia a dia, dessas invasões diárias, né, de cada uma dessas pessoas pela própria família. Bom, quero só comentar brevemente aquela questão anterior, né, sobre a dificuldade de mobilizar algumas pessoas LGBTs ainda. Para além de tudo que o Rafael, né, já falou e que eu concordo plenamente, há muita diferença, como em qualquer outro grupo de pessoas, há muita diferença de perspectivas e posicionamentos dentro dos grupos de pessoas LGBTs, né? Então, há pessoas que estão prontas realmente, né, preparadas, seguras para se expor, outras não estão tão preparadas, e há até percepções diferenciadas, né, e Rafael trabalha muito bem isso, né, nos estudos, nos debates dentro do INSER, né, porque enquanto algumas pessoas LGBTs querem muito lutar por reconhecimento e para que suas identidades sejam afirmadas e reafirmadas, há outros que entendem que não querem se inserir nesse contexto, que não querem se enquadrar. Então, até quanto a isso, há diversidade, né? E tem essa característica específica aqui do norte de Minas, como o Rafael colocou, que é um espaço muito difícil para você se expor. Eu vivencio isso, né? E eu não sou LGBT, mas estar à frente de um movimento, por defender, né, ter essa como bandeira de luta, a gente vivencia isso. Agora, em relação ao seu questionamento, Selma, o que eu percebo é que por um desconhecimento, né, e eu insisto nessa questão, porque para mim realmente, ai meu Deus, olha lá, o bebê participando, participação especial, coisa mais linda. Então,
a desinformação, o desconhecimento, nessa estrutura que está posta, dessa naturalização, né, da heterossexualidade como sendo o normal, o natural, e as pessoas assimilam muito isso, eu vou usar a palavra compreensível, porque eu não acho nesse momento muito melhor. É compreensível que algumas pessoas, que algumas famílias tenham realmente a dificuldade, né, de entender e de aceitar com a tranquilidade que a gente sonha que um dia aconteça, né, com a naturalidade, da mesma maneira como eu posso descobrir, eu tenho um filho heterossexual, e isso não me comove, isso não me abala em nada, que chegue um dia em que, né, um filho ou uma filha não heterossexual não represente absolutamente nada, né? Eu tive uma conversa que eu tive com minha filha, eu tomo, né, eu como coordenadora do Mães, eu peço licença para esse relato, esse testemunho, quando ela sentou para conversar, e que minha reação foi assim, e aí, né? Ela veio me contar, e eu imaginava assim, a gente pode jantar agora? Tá, jovem. Então, assim, porque né, faz parte da nossa condição humana, mas é muito difícil ainda que as coisas aconteçam dessa maneira, em razão desse desconhecimento, em razão do que está posto, né, do que está aí, esse padrão, essa desinformação generalizada, todas essas ações mais recentes, né, como já foi comentado aí por algumas das pessoas que nos assistem, como já foi pontuado por Rafael, a gente está vivenciando um momento em que há uma intensificação, né, desse discurso mesmo sobre a heteronormatividade, sobre a heterossexualidade como sendo anormal, como sendo anatural. Então, as famílias vivenciam isso de forma conflituosa. E esse conflito, muitas vezes, ele se torna uma violência física mesmo. Né? E eu estou falando de violência física porque o simples fato de ser rejeitado, de não ser bem quisto dentro da família, isso já é uma violência. Né? O simples fato de você tentar querer desistir de estar na escola, isso já é uma violência. O fato de você ter, né, não ter opção e ter que buscar, né, a prostituição por falta de opção, destaco, né, é uma violência. Então, por isso que eu acredito muito no trabalho da informação e da educação das novas gerações, para a gente tentar ir paulatinamente ressignificando isso, né, e tentando construir novos contextos, novas percepções. Mas ainda é muito sério o problema dos conflitos intrafamiliares em razão da presença de pessoas LGBTs. Né? E nem sempre as famílias são acessíveis. Há famílias com as quais você consegue dialogar, né, e fazer esse trabalho, esse processo que é lento, é demorado, é multidisciplinar, mas há famílias que realmente ainda não estão preparadas. E aí a gente se volta mais para o acolhimento da própria pessoa, mas é um trabalho árduo, né, lento, mas do qual a gente não desiste também. Trabalho de formiguinha, né, professora? A gente tem a participação aqui, talvez essa seja a última pelo nosso tempo, a participação do Marcelo Brito. Aí ele tem um questionamento para o professor e outro para a professora. Ele diz assim: professor Rafael, fale mais sobre a expressão travesti e o conceito social e político que ele carrega. E para a professora Simone, ele pede para falar mais sobre as iniciativas para auxiliar as travestis em MOC e em Montes Claros e como as pessoas podem contribuir. Aí, umas considerações assim, um pouquinho mais breves, porque nossa live já está se estendendo um pouquinho. Por favor, pode ser o senhor, professor? Então, isso é uma pergunta bastante importante, né? Obrigado, Marcelo, que assim, para mostrar bastante a diferença, né, cultural, e como essa diferença cultural tem diversos atravessamentos, né? E que o grau de vulnerabilidade da população LGBT é bastante diferente, né? Por exemplo, o índice de assassinato de pessoas travestis e transexuais é muito maior do que de
por exemplo, gays e lésbicas, né? E entre as travestis é maior do que entre as mulheres transexuais, por exemplo, né? Vamos falar essa diferença. Tem gente que acha que é tudo igual, tudo a mesma coisa, né? E não, olha só. Assim como, por exemplo, uma pessoa que ao nascer foi considerado homem, e a pessoa ela se identifica com traços de feminilidade, dependendo do lugar onde essa pessoa nasceu, ela pode seguir caminhos completamente diferentes, né? Então, por exemplo, se ela nasceu lá na Índia, ela vai ser uma Hijra, né? Se ela nasceu na Polinésia, ela vai ser uma Fafine, né? No Brasil, em geral, ela tem dois caminhos, né? Se você for da classe média, provavelmente você vai achar que você é uma mulher trans, né? Você foi designado como homem, mas você se identifica com características da feminilidade. Aí você vai fazer o quê? Você muitas vezes vai procurar um médico, né? Na cultura de classe média está ligada com essa questão da medicina muito forte, e aí na medicina vai te dar bloqueadores hormonais. Quando você atingir isso, se você for, por exemplo, um pré-adolescente, né? E aí, na hora que você atingir uma determinada idade, você vai começar a receber hormônios, você vai ter cirurgias, né? De adequação, até desde cirurgia de redesignação sexual, quanto de tirar seios ou colocar seios e por aí vai, né? E aí isso cria, né? Tem uma cultura que é a cultura da pessoa trans, né? Da pessoa transexual, né? Agora, se você é pobre e você não tem nem acesso ao médico, né? Você não vai estar abarcado por esse discurso cultural da medicina e da classe média brasileira, né? As pessoas trans que nascem, por exemplo, em contextos, né, mais ligados a contextos periféricos, né, das classes menos favorecidas socialmente, né, elas vão, em geral, ser expulsas de casa, aí elas vão conhecer outras travestis, que fazem uso de hormônios de forma descontrolada. Descontrolada que eu falo sem o acompanhamento de um endócrino, entende? Para saber todos os possíveis males que aquilo ali pode fazer, né? É muito perigoso tomar hormônio, né? Então, às vezes elas compram em farmácia, anticoncepcional, né, que tem uma dose muito grande de hormônio, e aí elas tomam injeções de silicone industrial, né, que muitas vezes causam a morte, em muitos casos, né, ou senão podem causar sequelas, né? E aí e muitas vezes elas vão acabar tendo que trabalhar, né, como profissionais do sexo para sobreviver, então é um outro caminho, né? Mas não é só isso, tem um caminho cultural também, né? Por exemplo, tem uma linguagem que, na verdade, é um dialeto que as travestis utilizam, né, que é o pajubá, que a gente chama, que é uma linguagem própria, né, que tem termos que só elas entendem, né? Aí, tipo, cada vez às vezes a comunidade LGBT expandida, né, acaba usando esses termos, e esses termos acabam sumindo, né, da fala das próprias travestis que trocam por outros, né. Então, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, né, a Liban, durante muito tempo foi o policial, né, então você estava vendo um policial, eles não falavam policial, eles falavam a Liban, né, o homem heterossexual, ou aquele que poderia ser um cliente, né, no caso dos profissionais do sexo, era o wokó, a mulher era heterossexual, esse gênero era amapô, né, então tem toda uma linguagem, né, tem uma cultura, tem um modo de ser, um modo de existência próprios, né. E assim, eu já vou deixar aqui o meu tchau também, já que nosso tempo está se esgotando, né, então muito obrigado, Selma, né, quero agradecer ao Felipe, também da CRDH, que me convidou aqui, a todo o pessoal da equipe da Casa dos Direitos Humanos, a todo o pessoal da Caritas, né, quem estava aqui com a gente hoje, né, que nos auxiliando, né, Franciele, Lívia, né, então, gente, muito obrigado, e muito obrigado, Simone, aí, pela parceria, estamos juntos, viu, pessoal, um beijo para vocês. Peço mais de você, viu? Já eu te despeço direitinho, tá? Você pode falar com a gente sobre a pergunta de Marcelo? Por favor. Posso sim. Marcelo, querido, né, um parceiro de vida, de luta, de projetos, porque durante esse período de pandemia, nós fomos recebendo, Selma, muitos relatos e denúncias, e eu não me canso de falar sobre isso, da falta de acesso de pessoas LGBTs às várias ações que estavam acontecendo aqui na cidade, né, de ações solidárias,
né, de acolhimento. E aí, mais uma vez, eu parabenizo o CRDH, que eu sei quanto vocês andaram fazendo, né, e continuam fazendo durante esse período. E aí, como as pessoas acabam conhecendo a gente, né, pelo trabalho que já realiza, muitas pessoas começaram a procurar para saber como fazer, e aí, em parceria, um outro movimento, né, muito importante aqui em Montes Claros, que é o MGG, um abraço aos companheiros, queridos amigos do MGG, nós nos articulamos com uma rede de amigos e parceiros e criamos uma ação através da qual a gente vem, durante todo esse período de pandemia, arrecadando doações para compor cestas e outros itens de necessidades, né, essenciais, para serem doados para essas pessoas, sobretudo as pessoas trans, né, e que precisam disso, que se viram completamente desamparadas. Então, nas nossas redes sociais, a gente está divulgando isso, a gente está fazendo isso, sobretudo, por meio de uma vaquinha virtual, a gente faz toda a prestação de contas, Rafael é um parceiro, fica aqui um agradecimento público, e a gente tem realmente acolhido muitas pessoas, e eu destaco, Selma, que são pessoas que precisam muito, muito mesmo, né? Pessoas que, como nós, têm todas as necessidades que nós temos, né? A pandemia não acabou, né? Essas pessoas não têm acesso ao trabalho, não tiveram acesso à renda mínima, à renda emergencial, e precisam comer, precisam se medicar, precisam se cuidar, né? Lembra que eu falei da gente se responsabilizar? Então, obrigada, Marcelo, pela oportunidade de falar da campanha. Quem tiver, né, alguma dúvida, interesse, entre em contato comigo, que eu passo as orientações, né? Essa a nossa campanha. Professora, mais uma vez, obrigada, viu? Eu quero agradecer também aqui, gente, que a gente tem alguns comentários aqui que a gente não pode deixar de falar. A gente tem aqui a Débora Salles, ela é assistente social lá do Ministério Público, lá de Patos de Minas, e ela está acompanhando a live aqui desde o princípio, e ela nos parabeniza pela iniciativa em abordar aspectos tão importantes no âmbito da diversidade e dos direitos humanos. Obrigada, viu, Débora? Aí a gente tem a Tamires, ela é colega também, né, da luta, e ela diz assim, que quer parabenizar os queridos professores, em especial a Simone e a mediadora colega Selma, pela discussão de um tema desafiador e importante, visto que em tempos de desconstrução da democracia e do desrespeito aos direitos humanos, torna-se inspirador, cada vez mais, nos comprometer com temas desafiadores, como a luta pelas minorias. Todos os dias na minha profissão, deparo-me com situações de completo desrespeito aos direitos desse público. Obrigada, viu, Tamires? Muito linda aqui a sua fala, viu? E real. E eu acho que o que fez da nossa live, assim, ser tão especial foram, assim, comentários, né, participações, assim, de todas vivências mesmo, né, que a gente vem encontrando ali, nos desafiando todos os dias, mas aí eu acho que aí é onde a gente acha força ainda para a gente ir adiante. Esses desafios acho que nos deixam mais fortes, juntos sempre, né? Bom, eu estou achando que a gente está chegando no final. Eu quero muito, muito agradecer pela participação de vocês, viu, professores? Vocês foram, assim, fantásticos. Vocês tocaram no meu coração. E eu tenho certeza que a palavra de vocês, assim, chegou ao coração e aos ouvidos de muitas pessoas, e que a partir daí, acho que muita gente vai passar a enxergar a causa, assim, de uma maneira mais leve, especial e respeitosa. Muito obrigada, professora Simone, muito obrigada, professor Rafael. E agora, que Deus nos abençoe sempre, né, cada dia mais, e que continue vocês nessa luta linda, porque quando Deus coloca pessoas assim para tomar conta, né, de uma certa situação, é porque Ele sabe que vocês são fortes, vocês são capazes, e vocês são capazes de arrebanhar mais pessoas para estar junto nessa luta. Deus abençoe vocês e tudo de bom. E agora, gente, eu tenho que dizer para vocês o seguinte, que a gente do CRDH Norte, nós recebemos denúncias de violações de direitos humanos da população LGBT
através do nosso WhatsApp, que vai estar aí na tela, já vai aparecer na tela, apareceu, 38, né, 997-25-3924, ou então pelo nosso e-mail institucional, que é o crdhcaritas.norte@gmail.com. E, assim, a nossa equipe, ela sempre preserva, né, totalmente o sigilo da denúncia de quem o faz, né, que é bastante importante a gente sair do nosso lugar de conforto e dizer que a gente não mete a colher, né, em situação alheia, que a gente não deve se envolver, às vezes até por medo, né, como os professores colocaram hoje, muitas pessoas têm o medo de um envolvimento, né, e do que isso pode impactar lá na frente para eles. E, então, nesse sentido, a gente tem a estratégia, né, de manter sempre em sigilo aquilo que nos é confidenciado, aquilo que nos é dito. E agora, acho que chegamos no fim, né? Mais uma vez, agradeço a todos, né, professores, agradeço, assim, a todos que compartilharam aqui com a gente, nesse momento todo, vários comentários, quem parou, assim, para dar atenção ao nosso tema super especial. Agradeço a Caritas, né, a Caritas Arquidiocesana aqui de Montes Claros, e é isso, e obrigado a todo mundo, obrigado aos nossos colegas que fez isso aqui ser possível, obrigado ao Felipe que está aqui nos bastidores, né, fazendo isso tudo acontecer, e é isso, tudo de bom para todo mundo, na luta sempre, e a vida tem que ser respeitada sempre, né? Beijo para todos. Bom, pessoal, muito obrigado. Tchau, gente, se cuidem. Obrigada por tudo. Tchau, tchau, gente. Até mais.